Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai continuar vendo um pouquinho sobre verbo e hoje a gente vai ver as vozes verbais. Um assunto bem tranquilo, mas é bem importante para a gente entender algumas coisas que vão vir daqui para frente. O fato expresso pelo verbo ele pode ser representado de três formas. E a gente vai ver cada uma delas aqui e entender o porquê. Ele pode ser praticado pelo sujeito, ou seja, o sujeito executa a ação. João feriu Pedro. A gente pode ver que o verbo é ferir. Se o verbo é ferir, sujeito é aquele que fere. Quem é que feriu? João. Mas quem fere, fere algo ou alguém. Quem foi ferido? Pedro. Então a gente chama João de sujeito simples e Pedro de objeto direto. E a gente pode ver também que João feriu Pedro. Então a gente vê que o sujeito está praticando a ação. Não vejo rosas neste jardim. O verbo é ver, sujeito é aquele que vê, quem é que vê? Eu, sujeito oculto, não está escrito. E o que eu não vejo? Eu não vejo rosas, objeto direto, rosas. E a gente pode ver também que o sujeito está praticando ação. Quem é que não vê? Eu não vejo. Então, também pratica ação. A gente chama de voz. Nesse caso aqui, voz ativa, já que o sujeito pratica ação. Então, voz ativa, sujeito pratica a ação. Eu tenho também quando o sujeito sofre ação. Pedro foi ferido por João. A gente tem a locução verbal foi ferido. Se o verbo é ser ferido, sujeito é aquele que foi ferido. Quem foi ferido? Pedro. Então, nesse caso, Pedro é o sujeito paciente, pois ele sofre ação. Quem pratica ação é João. Então, Pedro, sujeito paciente. E quem pratica ação, a gente chama de agente da passiva. Nesse caso, então, a gente disse que o verbo está na voz passiva. Então, voz ativa, sujeito pratica ação. Voz passiva, sujeito sofre ação. E a gente também tem quando o sujeito pratica e sofre ação na mesma oração. João feriu-se. Se o verbo é ferir, sujeito é aquele ou aquilo que fere. Quem foi que feriu? João. Então, o João é o sujeito. Só que João feriu quem? Ele mesmo. Então, ele pratica e sofre a ação. Ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto direto. Nesse caso aqui, então, a gente diz que o verbo está na voz reflexiva, porque ele pratica e sofre a ação. Voz ativa, sujeito pratica. Voz passiva, sujeito sofre. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Muito simples de diferenciar. A gente tem dois tipos de voz passiva. A gente tem a analítica e a sintética. A analítica normalmente é formada pelo verbo auxiliar ser e o particípio do verbo principal. Pedro foi ferido por João. Então a gente tem a locução verbal foi ferido. Verbo ser, ele foi, e o particípio do verbo ferir, ferido. Dessa forma, a gente chama então de forma analítica. Não é só o verbo ser, na maioria das vezes é o verbo ser, mas ocorre também que alguns verbos que exprimem estado, eles também podem fazer parte da construção da locução verbal da forma passiva analítica. Estar, andar, viver. Os homens já estavam tocados pela fé. Então nós temos o verbo auxiliar estar e nós temos o particípio do verbo tocar, tocados. Então nesse caso aqui, não é só o verbo ser, mas na maioria das vezes é. Só que é bom a gente ter essa ciência que pode ocorrer com outros verbos que exprimem estado. E a gente tem a forma sintética também, que ele vem sempre acompanhado do pronome apassivador se, com uma terceira pessoa. Alugam-se apartamentos. O verbo é alugar. Se ele está na voz passiva ou se é só um sujeito indeterminado, é só a gente analisar a frase e ver quem é o sujeito da oração. Se o verbo é ser alugado, o sujeito é aquele que foi alugado. A gente não pode falar da mesma forma que apartamentos são alugados? Então, dessa forma, a gente vê que, na verdade, o apartamento é o sujeito da oração. E ele está sofrendo ação, porque ele é alugado. Então, aqui sim, está na voz passiva sintética. É fácil a gente diferenciar da sintética para a analítica. De forma analítica, tem a locução verbal. E sintética é quando eu simplifico. Eu vou usar o pronome apassivador se, e para eu descobrir se é na voz passiva ou não, eu posso analisar quem é o sujeito do verbo, quem é que está sofrendo ou executando a ação. E dessa forma, se eu escrever de uma forma extensa, sem o pronome apassivador se, e eu ver que o sujeito está sofrendo ação, a gente vai ver também que o verbo vai ter que concordar com o sujeito. Por isso que é alugam-se apartamentos e não aluga-se apartamentos. Certo? Então, gente, assunto bem fácil. É só para a gente entender como diferenciar uma voz da outra. Eu creio que nessa aulinha já dá de entender legal, certo? Mas é bom vocês darem uma olhadinha nos links complementares. Também fazer os exercícios de fixação para ter uma maior compreensão sobre esse assunto, certo? Então, gente, muito obrigado, viu? E bons estudos a todos.